Fala, meu rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o pacto feito entre direção, jogadores e comissão técnica. A delegação que já está em São Paulo para a partida de amanhã, 4 horas da tarde no Morumbi, e com desfalques importantes. Qual Inter a gente vai ver dentro de campo? Uma pincelada também em mercado de transferências, porque tem caminho quase que aberto para ter o uruguaio Bruno Mendes em Porto Alegre, e a concorrência de fato por Cuejar. Tem um primeiro baque que o Al Hilal sofreu nesse final de semana e envolve Gustavo Cuejar, e a gente também fala de um ex-Inter que vive maus lençóis em São Paulo. Eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes, dá uma força enorme aqui pro canal, e claro que esse vídeo e todos os outros têm sempre o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem meu código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e dar uma brincada por lá, tá certo? Pessoal, o Internacional já está em São Paulo, a delegação do Inter chegou à tarde, trabalhou pela manhã no CT Parque Gigante com portões fechados, um voo rápido, simples, direto, até São Paulo, e com desfalques importantes, tá? O alemão que teve lesão na coxa tá fora, Jean Dias, que se recupera de lesão na coxa, tá fora, Lucas Ramos, que também se recupera no DM, tá fora. O Johnny hoje não trabalhou com bola, está ainda se recuperando do trauma no quadril e também não viajou com a delegação para São Paulo, tá? O técnico Mano Menezes relacionou esses jogadores que vocês estão vendo na tela: os goleiros Kehler, John e Emerson Júnior, os zagueiros Vitão, Mercado, Nico Hernandes e Moledo, os laterais Bustos, Igor Gomes e Itaú Lara, os volantes Gustavo Campanharo, Baralhas, Rômulo e Matheus Dias, os meias Alan Patrick, Estevão, Maurício e Depena, e os atacantes Luca, Luiz Adriano, Gabriel Barros, Pedro Henrique e Wanderson. Esses os jogadores que estão com a delegação do Internacional em São Paulo. Tem o presidente Alessandro Barcelos, o executivo William Thomas, que vai conceder entrevista coletiva amanhã, a gente vai repercutir aqui no canal. O vice de futebol Felipe Becker também está por lá, Vitor Grumber da administração do clube. O Inter está com a delegação completa. Quem poderia estar lá está, exceto aqueles jogadores que estão no departamento médico, o Gabriel, que viajou para o Catar recentemente, o Arangues, que está também recuperando a parte física, já trabalhando com bola para retornar nesse mês de maio a jogar e estar com o time do técnico Mano Menezes. Com todos esses jogadores que eu citei, tá? O provável Inter para encarar o São Paulo tem John no gol, Igor Gomes na lateral direita, Moledo e Mercado a dupla de zaga e Itaú Lara na lateral esquerda. Dias ou Baralhas como primeiro volante, Depena como segundo, Pedro Henrique, Maurício e Wanderson, na frente Luiz Adriano ou Luca. Então as dúvidas de fato estão no primeiro homem de meio, Matheus Dias ou Baralhas brigando por uma vaga, e lá na frente Luiz Adriano ou Luca. O Luca tá com prestígio, tá com moral, tem sido muito importante principalmente na Copa Libertadores e pode ganhar essa oportunidade, até porque, apesar do Mano ter relacionado René, Vitão, Alan Patrick, que são jogadores naturalmente titulares, ele já tinha dito que esses atletas estão mais cansados e ele vai ter que mexer no time. A tendência é que isso aconteça amanhã contra o São Paulo, 4 horas da tarde, lá no Morumbi. O Inter pode voltar ao G4, perdeu essa condição pelos resultados, o Cruzeiro é o novo líder, ganhou mais uma, enfim, o Vasco também está muito bem. Então o Inter perdeu essa condição de G4 natural, mas está invicto ainda no campeonato, tem que jogar essa rodada. Vamos ver se o Inter vai conseguir um resultado positivo por lá, tá certo, pessoal? Bom, eu quero aqui falar sobre mercado de transferências, tá? Porque tem algumas informações importantes pipocando aí. Primeiro, sobre Cuejar, eu já trouxe tudo que eu tenho, tudo que eu poderia trazer, então vocês assistam os últimos vídeos para terem mais detalhes sobre o Cuejar, mas eu acrescento aqui, porque tem se falado da possibilidade de uma concorrência pelo Cuejar, e a gente sabe que o Inter, quando tem concorrência, quando tem que botar dinheiro na mesa, tem mais dificuldade. O Inter não entra em leilões, o Inter não é um clube financeiramente tão bem assim financeiramente, o Internacional, e tem essa dificuldade quando encontra a concorrência. Se falou lá em São Paulo, mas não há uma confirmação de que o Palmeiras poderia ter interesse. Desde que saiu o Danilo e foi pro Nottingham Forest na Premier League, levaram o Richard Rios, que o Inter tentou, fez proposta, mas não é um primeiro de origem. Também pode jogar por ali. Pode ser que o Palmeiras tente mais um primeiro volante na próxima janela. Mas lá, conversei com algumas pessoas e não há garantia que esse nome seja o Cuejar, apesar de todos entrarem no consenso que é um baita nome, que é um baita jogador, o Cuejar. Então, calma, tá? Calma, até porque tem sim um acerto com o Internacional, entre jogador e Internacional. Falta a parte do Al Hilal, que já deu o sinal verde pro negócio andar, e aí vai ter que depender agora como que eles vão receber isso. O que eu ouvi de bastidor, tá?
Geralmente nos negócios, e o Inter tem esse feedback, e já teve porque já negociou com o Hilal e já conversou com o Hilal sobre o Cuéllar no início da outra janela, no final da outra janela, quando tentou esse nome do volante colombiano de 30 anos, o Inter tem um diagnóstico que até mais ou menos assim, a gente já imaginava, que os caras são chatos para negociar. E isso é fato. Os árabes são chatos, eles pedem dinheiro, batem o pé, não são simples de negociar. Lá na Arábia Saudita, o Inter vai encontrar mais uma vez essa dificuldade, mas agora tem mais do meio caminho andado, que é eles terem dado sinal verde para uma liberação do Cuéllar, tá certo? O outro nome que eu quero falar aqui é o Bruno Mendes. Eu vi que o meu parceiro Lucas Colar, do Voz do Gigante, trouxe algumas informações sobre o Bruno Mendes, a possibilidade de vir para o Inter. Eu tenho trazido também essa informação, conversando com algumas pessoas do Inter e do staff do Bruno Mendes, e eu tenho até, de certa forma, uma atualização para trazer para vocês. Porque lá em São Paulo o clima no Corinthians está ruim. Tivemos protestos, hoje eu vou até falar sobre um ex-Inter que estava no meio assim desse protesto, no meio desse furacão, mas o Bruno Mendes é um dos jogadores que a torcida está pegando no pé, até porque ele não renovou ainda. Ele tem um impasse da renovação dele, que é um contrato até o fim do ano, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato a partir do dia 3 de julho, quando abre a próxima janela de transferências, ele tem vínculo até o fim, agora dezembro de 23, e o impasse está na questão salarial. Todos queriam renovar por lá, tá? O Corinthians queria renovar com o Bruno Mendes queria ficar e renovar com o Corinthians. Mas esse impasse salarial colocou essa dificuldade e eles não se acertaram até o momento por lá. Não tem nada acertado entre Corinthians e Bruno Mendes. E se fala em São Paulo de uma possibilidade do Bruno Mendes, por conta desses negócios com o Corinthians que não estão andando, ele e o seu empresário dificultando, treinar em separado, como tá, por exemplo, o Luan, ex-Grêmio, hoje que vive uma situação lamentável lá no Corinthians, nem relacionado treina em separado, não joga, muita crise em cima do nome dele, muitas críticas justas em cima do nome dele, e pode ser que o Bruno Mendes acabe dessa forma, sem treinar com o restante do grupo, treinando de forma separada, sem jogar, sem ganhar ritmo, por conta dessa renovação que está travada. E aí, conversando com pessoas do staff do Bruno Mendes, o que eu tenho, tá? Não está definida a renovação dele, assim como não está definida a saída dele. Tem conversas com o Internacional se demonstrou interessado no Bruno Mendes, mas não tem nada definido. Agora, cresce a tendência de uma saída do Bruno Mendes do Corinthians. Está crescendo cada vez mais essa possibilidade de uma saída do Bruno Mendes do Corinthians, na medida que ele não se acerta com o Corinthians e tem até esse burburinho de possibilidade dele treinar de forma separada por lá. O Inter está bastante atento, repito, ele pode assinar um pré-contrato a partir do mês de julho, porque tem vínculo até dezembro de 24 lá na equipe paulista, tá certo, pessoal? Para fechar, eu tava falando de Corinthians, porque um ex-Inter tá sendo alvo dessa crise. O Flávio de Oliveira, ex-preparador físico do Internacional, que deixou o Inter por motivos familiares, logo depois fechou e voltou para o Corinthians, onde ele tinha trabalhou no Corinthians, no Ceará, veio pro Inter e fez um baita trabalho. Ele deixa saudades até hoje. Eu não tô aqui entrando no mérito se o Flávio Lourenço, que é hoje preparador físico, Giancarlo Lourenço é o preparador físico do Internacional. Tirei Flávio e misturei o nome dos dois. Eu não tô entrando no mérito se o trabalho do Giancarlo Lourenço é bom ou não, tá? Profissional que trabalhou com o William Thomas lá no Santos, também no Atlético Paranaense, veio bem gabaritado e recomendado. Agora, que o Flávio de Oliveira deixa muita saudade, muitas pessoas falam dele diariamente no CT Parque Gigante, isso é uma verdade. E pode ser que ele deixe o Corinthians. Pode ser que ele deixe o Corinthians, na medida que ele é um dos nomes visados pela torcida do Corinthians, que a gente sabe, a Gaviões da Fel faz muita pressão e fez hoje lá no CT Joaquim Grava, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.